Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Como de costume, um agradecimento aos patrocinadores, o Azeite Talismã, claro, e a Prozis, também, claro. Não se esqueçam que, embora esteja terminado novembro, em dezembro, a Prozis também inicia um conjunto de novas promoções e nas quais devem incluir o código respectivo e acrescentar também, há sempre outro retângulozinho, o código Lenga-Lenga para terem duplos descontos e brindes e ofertas grátis, essas coisas todas que a Prozis muito gentilmente vos dá. Portanto, não se esqueçam disso. Também não se esqueçam de subscrever o canal. Na última semana houve muito poucos novos subscritores. Acho indecente que as pessoas vejam um conteúdo de tamanha qualidade e prestígio e não se dignem a subscrever o canal. Não custa absolutamente nada e é bom para o canal e é bom para quem gosta dos vídeos, que eles terem mais partilhas e serem mais vistos e essas coisas todas. Portanto, vejam lá, que subscrevam isso, não custa absolutamente nada. Também não custa nada dizer mal do Chega por aquilo que o Chega fez esta semana no Parlamento, no Palácio de São Bento. Pendurou lá uns farrapos em protesto contra o aumento dos políticos e caiu toda a gente em cima do Chega. Uh, por uma vez, é raro acontecer, ou às vezes, ou nem sempre acontece, as pessoas caíram em cima do Chega, criticaram o Chega, que insultaram o Chega por aquela atitude, tinham alguma razão. Quer dizer, normalmente insulta-se o Chega por tudo e por nada, muitas vezes sem razão. Neste caso, acho que tinham alguma razão. Se tinham legitimidade para o fazer, muitas dessas pessoas que criticaram o Chega, já lá vamos. De qualquer maneira, não percebi muito bem qual era, quer dizer, percebe-se aquela vocação populista do Chega, e digo populista no mau sentido do termo, porque há um lado do termo, há uma certa acessão do termo que eu acho relativamente simpática, embora muita gente não ache, mas não foi o caso. Aquilo, o motivo daquilo foi um protesto contra o aumento dos salários dos deputados. E o Chega, além de pendurar lá os paninhos, resolveu também emitir um documento a dizer que renuncia ao aumento de 5%, a atualização de 5% no salário dos deputados. Documento que acho que não tem valor nenhum porque seria violar a lei, cumprir a vontade expressa pelos deputados no Chega nesse documento. Portanto, a discriminação que está imposta, a proibição da discriminação que está imposta na lei impede que a vontade dos deputados Chega se concretize. A única maneira de os deputados do Chega fazerem justiça e mostrarem que não estão a brincar quando estão a falar que são contra o aumento dos salários dos deputados é, e eu acho que não é só dos deputados, acho que é também do pessoal em geral da Assembleia da República, mas em particular dos deputados, se eles não estão de acordo, e eu acredito que não estejam genuinamente de acordo com isso, eh, têm bom remédio, que é doar e fazê-lo até publicamente, não é a forma mais bonita, mas para nós todos sabermos que cada deputado do Chega passa a doar esse acrescento ao seu salário a uma instituição de caridade ou uma instituição não caritativa, mas doa a alguém, doa a quem doar. Não importa, importa que os deputados do Chega ponham, façam jus às suas palavras e mostrem que estavam a falar a sério e a assinar a sério tal documento em que rejeitam o aumento. Vamos ver se eles fazem isso ou se vão dizer que não, como a lei não permite a discriminação dos salários de pessoas que desempenham a mesma função, nós somos obrigados a aceitar o salário. Não, são obrigados a aceitar o salário, mas não são obrigados a ficar com ele. Acho que podem fazer com ele com 5%, com 10%, com 15%, com 20%, com os 100%, aquilo que muito bem quiserem, e não lhes ficava mal, já agora, tornar público por uma vez, a caridade pública não ficaria mal. Se o Chega mostrasse que doava de facto, eh, estaria a doar o aumento que rejeita, que não acha justo que os deputados tenham.
Quanto ao circo que montaram lá no Palácio de São Bento, eu não sou assim muito zeloso dos nossos, das figuras e dos símbolos da nação, da bandeira e do hino e do Palácio de São Bento e do Palácio de Belém e do que quiser. Não sou a favor nunca pratiquei nenhuma espécie de atentado ou de ofensa, suponho, a qualquer desses símbolos, mas não sou assim, não sou tão zeloso assim de que acho um crime, que acho uma coisa horrorosa, como por isso disse, uma vergonha imensa e inédita, a ação que o Chega fez, a ação do Chega há 3 ou 4 dias. Agora, que se aquilo representa alguma coisa, aquilo representa que o Chega não consegue deixar de parte uma certa vocação para o pagode, não é? Ali também não sou a favor de partidos e de políticos especialmente sérios e sisudos e solenes, especialmente sem motivos para isso. Mas também não é preciso exagerar por outro lado, e acho. Aquilo acaba por, não acho, também não acho que prejudique particularmente o Chega em matéria do seu eleitorado potencial ou do seu eleitorado habitual. Não sei até que ponto isso pode prejudicar, talvez não prejudique grande coisa. Agora, acaba por dar razão aos outros agentes políticos que se queixam que o Chega não é um adversário com quem se possa contar, que não é um adversário particularmente sério. Em termos de confiabilidade, não acho que esta- este circozinho que eles montaram que prove alguma coisa em relação a isso, mas em matéria de partido que não é que seja um partido exatamente contra o sistema, é um partido que está ali um bocadinho para avacalhar com o sistema. E isso dá um toque de paródia à coisa, paródia sem particular graça, que não adianta nem atrasa nada em especial. Isto faz lembrar aquele senhor que era deputado regional na Madeira, que era José Manuel qualquer coisa, salvo erro, e que fazia assim uns números lá no Parlamento Regional. Hum, Aquilo tinha graça, não muita. Adiantava alguma coisa em matéria, em termos políticos, absolutamente nada. Isto o Chega criou ali um número, talvez faça com que alguns dos seus eleitores digam, sim senhor, isto assim é que tem que ser e tal, e faz com que levou às televisões muitos os comentadores do costume, a quem não, pelos quais, na imensa maioria, não tenho qualquer respeito, mas levou os comentadores de costume a poderem aliviar-se daquelas banalidades acerca do Chega e que, no caso, as banalidades até tinham alguma razão de ser. Hum, não acho, não, se calhar até todo o estratagema do Chega era mesmo serem falados, marcarem ali. Provavelmente é o mais certo, e se calhar estava a ser ingênuo, e o Chega não se importa que digam mal do Chega. O Chega, se estiver sob fogo cerrado daquilo que eles entendem ser os seus adversários, e entendem com alguma pertinência, os mídias em geral e os comentadores e toda aquela gente que vai aos telejornais, que são agora dezenas ou centenas de criaturas que eu não conheço e duvido que muita gente conheça, mas eu não conheço certeza porque não vejo os telejornais, a grande maioria daquelas pessoas, e aquelas pessoas estão ali para dizer mal do Chega, e ao Chega-se, muito provavelmente convém que essas pessoas digam mal, porque permite que o Chega se diferencie do PSD, se diferencie do PS, sem grande trabalho, sem grandes complicações, e, sobretudo, numa matéria em que também é sem grandes consequências, porque noutras matérias mais consequentes, infelizmente o Chega tende a não se diferenciar por aí além, nem digo do PSD, porque o PSD está no governo e não convém ao Chega, mas o Chega tem-se confundido demasiado em matéria de aprovação de leis, ou de desaprovação, ou de concordância, sobretudo, tem-se tem-se confundido demasiado com o Partido Socialista. E isto é uma maneira provavelmente, instantânea de mostrar que o Chega não pertence ao sistema. O Chega pertence ao sistema, o Chega está no sistema e o Chega até tem votado muito de acordo com o sistema e com a perpetuação de uma série de vícios do sistema que seria, e de tendências do sistema,
que seria interessante, que seria preferível que o Chega, como partido que se diz de direita, um partido que se diz eh, diferente dos outros, é estranho que o Chega concorde, por exemplo, com o Partido Socialista em tantas matérias, só para se poder distinguir do governo e para se poder vingar das linhas vermelhas que o Dr. Montenegro traçou e dele não abdicou. Mas, enfim, peço desculpa. Agora, quero dizer, o Chega fez este número, que não acho particularmente edificante, foi arrasado de ponta a ponta por toda a gente, uh, mas houve outro número decorrido em Lisboa, não sei se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, mas foi agora também há 2, 3 dias, que não me parece mais grave, parece mais ofensivo, não é tão símbolo do Estado, mas é do património do Estado e, sobretudo, tem um caráter, o ato que aconteceu, e estou a falar de pendurar a bandeira da Palestina por decisão maioritária da Assembleia Municipal da Câmara de Lisboa, os partidos, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Livre, acho que foi assim, votaram a favor de, de hastear a bandeira da Palestina no Castelo de São Jorge. Eh, em homenagem, em solidariedade, qualquer coisa dessas, para com o povo palestiniano. Ora, suponho que eles estejam a falar do povo oprimido e alvo de genocídio. Acho que a palavra genocídio apareceu no texto que justificava o hastear da bandeira. A palavra genocídio apareceu no texto, como não podia deixar de aparecer. E portanto estão a falar de Gaza, não é? Do lendário genocídio de Gaza, o único genocídio do mundo em que a população-alvo aumenta em vez de diminuir. À parte disso, aquela bandeira não é de Gaza, aquela bandeira é a bandeira da Palestina, é a bandeira da Palestina que formalmente também inclui a faixa de Gaza, mas de facto não inclui, porque em 2007 houve uma guerra civil, assim, curtinha e sanguinária, em que o Hamas tomou conta daquilo, de Gaza, e, portanto, se os senhores deputados municipais de Lisboa, da esquerda, queriam mostrar solidariedade para com o povo de Gaza, deviam hastear no Castelo de São Jorge a bandeira do Hamas. A bandeira da Palestina, que também se vê em tantas manifestações por aí e tal, não é muito, factualmente correta, pelo menos para definir o povo de Gaza. O povo de Gaza é o povo que prefere o Hamas. Não digo que o povo que vive na Cisjordânia também não prefira o Hamas à Fatah, provavelmente até prefere, e há estudos até que sugerem um pouco isso. Mas sobre Gaza, Gaza não, só formalmente, muito formalmente, é que pertence à autoridade palestiniana, que está sob mando da autoridade palestiniana, porque de facto não está. Gaza é um território ocupado, controlado, dominado por terroristas, por uma organização terrorista chamada Hamas, que tem patrocínios do Irão, e não só do Irão, tem patrocínios que vêm de mais lugares. É uma organização terrorista que existe apenas para tentar fazer com que Israel não exista e com que o povo israelita seja aniquilado, é a única função do Hamas, e aquilo que acontece ao Hamas em Gaza está longe de ser aquilo que acontece ao Hezbollah, por exemplo, ao Hezbollah no Líbano, ou seja, o Hezbollah no Líbano tem com certeza muitos opositores, que são oprimidos e não podem correr com aquele bando de lá. Uh, em Gaza a coisa não é bem assim. Eu sei que as criancinhas não têm culpa, mas as criancinhas são doutrinadas desde pequeninas a odiar Israel e a odiar os judeus e por aí fora. E, depois em adultos, isto muito antes do 7 de outubro, como se sabe, e às vezes finge não saber. Portanto, tudo o que acontece em Gaza, acontece, toda a cartilha que define o pensamento permitido em Gaza é uma cartilha orientada para a erradicação, para a extinção de Israel e do seu povo, que são judeus e não são judeus, para a extensão. Pronto, o objetivo único ali é fazer com que Israel não exista.
E Gaza é isso. E os senhores, tanto a esquerda representada na Câmara Municipal de Lisboa, resolveu hastear no Castelo de São Jorge, que em tempos, uma versão do castelo, não exatamente a atual, já foi árabe, resolveu, pelos vistos, uma espécie de reparação, devolver o castelo aos árabes, pelo menos simbolicamente, pendurando lá uma bandeira que, o intuito, na interpretação e na perspectiva dos senhores deputados, é uma bandeira que representa o terrorismo. Não sendo factualmente exato, é uma bandeira que eles querem que aquela bandeira represente aquilo que eles querem homenagear é o terrorismo antissemita. Eles dizem antisionista, não é? É exatamente a mesma coisa. Há diferenças, mas no caso não se aplicam, por muito que eles se esperneiem. Portanto, o Castelo de São Jorge, não sei se aquilo foi só um dia, se aquilo se vai continuar por uns dias. O Castelo de São Jorge teve, ou tem, ou ainda tem, a bandeira de uma organização que pretende representar, embora não represente exatamente, lá está, que representa uma organização terrorista e antissemita. A Câmara do Porto ainda não o fez, mas promete fazê-lo depois dos Reis. Portanto, passadas as festividades católicas, cristãs, o presidente Rui Moreira promete projetar nos Passos do Conselho, no edifício dos Passos do Conselho, as bandeiras, não só a palestiniana, que não corresponde exatamente a Gaza, mas a ideia é essa, mas também a bandeira do Líbano. Ou seja, o Dr. Rui Moreira não faz a coisa por menos, é o Dr. Rui Moreira e praticamente a Câmara do Porto em peso, com exceção do CDS e de uma vereadora ligada ao movimento do Rui Moreira. Mas com essas exceções, toda a gente lá da Câmara do Porto votou a favor da decisão de projetar as bandeiras da Palestina e do Líbano no edifício dos Passos do Conselho, para representar, com certeza, a sua solidariedade com o Hamas e com o Hezbollah. Aqui já não é só o Hamas, como os lisboetas não se iam ficar a rir, a defender uma organização terrorista. A Câmara do Porto defende duas organizações terroristas, ambas com os mesmos objetivos, de extinção de Israel, etc, etc, mas são duas. Portanto, o Porto fica ainda melhor. Não sei se haverá mais alguma Câmara no país que esteja disposta a realizar uma ação em que homenageie o Hamas, o Hezbollah e talvez os Houthis do Iémen, ou o Estado Islâmico, ou coisa que o valha. É possível que alguma Câmara se adiante nessa matéria e que cubra a sua fachada ou que pendura algures num ex-libris da sua cidade, uh, bandeiras de todas as organizações terroristas de que se lembrar. Há mais disponíveis, infelizmente, mas, portanto, a Câmara do Porto duplicou o empenho o apoio ao terrorismo da Câmara de Lisboa e vai projetar as bandeiras da Palestina e do Líbano. Estas coisas acontecem em Portugal e passam relativamente despercebidas e quando são faladas são por umas pessoas são aplaudidas, por outras pessoas recebe alguma indiferença e tal, mas não acontece nada de especial. Ou seja, os telejornais não foram, as emissões de rádio e os jornais do dia seguinte não ficam dominados por estes feitos, por estas proezas, como ficaram dominados pela proeza do Chega em pendurar uns paninhos, uns farrapos, no Palácio de São Bento, em cometer tamanha heresia. Ora, a heresia, a mim parece-me que hastear a bandeira palestiniana no Castelo de São Jorge, a título oficial, é uma heresia maior, e ainda por cima é uma heresia autorizada, o que nos devia envergonhar mais. Parece-me que a Câmara do Porto decide projetar as bandeiras da Palestina e do Líbano no edifício da Câmara. É uma heresia também maior e que nos devia envergonhar mais, porque também é autorizada e é deliberada. Não foi uma ação de uns insurgentes, uma ação de irreverência e um bocado pateta. Não, é uma ação de apoio ao terrorismo, uma ação que defende
obviamente, o terrorismo, por muito que digam que não defende o terrorismo e que apenas se preocupa com o povo da Palestina ou com o povo do Líbano. Não, não é esse. Se eles se preocupassem com o povo da Palestina e com o povo do Líbano, preocupavam-se, ficariam muito contentes em que o Hamas e o Hezbollah fossem varridos de uma e de outras zonas. Não, mas isso não é isso que os move, obviamente. Eles não estão nada preocupados com o povo da Palestina, nem com o povo do Líbano, eles estão preocupados com o povo de Israel, no sentido de que o povo de Israel existe. E pior que existir, o povo de Israel resiste. E isso é tramado. Para quem não gosta de Israel, nem das pessoas que habitam Israel, é uma questão que é algo que dói ver Israel resistir e tentar eliminar, na medida do possível, as hipóteses ou melhor, eliminar é difícil, mas diminuir as hipóteses de ser atacado pelos inimigos que deseja a sua extinção. É isso que Israel tem feito, é isso que espero que Israel continue a fazer e, com certeza, não vai deixar de ir fazer por iniciativas da esquerda da Câmara de Lisboa e da quase totalidade da Câmara do Porto, que quem votou a favor destas coisas é uma gentinha que sinceramente mete dó. Uh, Faz-me a propósito do primeiro ponto da questão do Chega, quer dizer, o Chega é intratável, o Chega não merece, não se pode lidar com o Chega dentro das regras democráticas, o Chega é isto, o Chega é aquilo. Até certo ponto até pode ser verdade, não há uma verdade inteira, mas até podia haver alguma verdade nisto. Mas as mesmas pessoas que dizem isto são pessoas que, já não estou a falar dos próprios comunistas e com a própria extrema-esquerda, estou a falar de pessoas de outros partidos, de partidos democráticos, que lidam sem problema nenhum dentro das regras democráticas, com os partidos de extrema-esquerda que apoiam o terrorismo e que apoiam tudo que não seja democrático, na realidade apoiam tudo, desde que isso sirva para minar a democracia. E aí já não há problema absolutamente nenhum. Vemos aqueles comentadores supostamente isentos e moderados e liberais, e não estou a falar de iniciativa liberal especificamente, que se dizem liberais, uh, a dizer cobras e lagartos do Chega, mas quando se trata de conviver, às vezes literalmente conviver, até em jantaradas e coisas do género, com figuras da extrema-esquerda, com figuras que defendem um mundo absolutamente sinistro, eles já não têm problemas nenhuns. Essas pessoas moderadas e liberais e campeãs das democracias representativas não têm problemas nenhuns em conviver com, com figuras representativas de ideais totalitários. Pronto. Acho que não vale a pena extrapolar mais. Também não vale a pena continuar muito por aqui, porque é este desequilíbrio no- de formas de ver a realidade que marca muito Portugal. Ahm, se a direita faz uma patetice, a direita, seja a direita, qualquer direita, quem não pertencer à ortodoxia, qualquer patetice é absolutamente escrutinada, é rigorosamente escrutinada e é absolutamente demolida na praça pública. Mas a esquerda, e incluo aqui a extrema-esquerda, pode fazer aquilo que quiser, que não, não merece críticas nenhumas ou quase nenhumas, ou quando há críticas, são aquelas críticas por desfastio, apenas para não se dizer que não se criticou e para se fingir independência e isenção e neutralidade, com coisas que não existem todo no espaço público português. Um, as visões são completamente enviesadas e isso não teria mal nenhum se não tivesse de facto, se não fizesse de facto bastante mal. Essa forma como a visão das coisas é manipulada, como a visão como esse enviesamento da realidade é usado para manipular ou tentar manipular eleitores, e aquilo que é admissível e o que não é admissível em Portugal, isso é grave, isso tem consequências, isso tem peso, isso interfere na realidade. Uh, quando os telejornais, quando os telejornais se atiram todos a um tema que possa ser
em que a direita seja a culpada, digamos, em que se possa insultar a direita à vontade, e os telejornais caem todos com as suas legiões de comentadores, mais ou menos obscuros, que agora andam por aí, caem todos, partilham todos os mesmos temas, partilham todas as mesmas opiniões, partilham todas as mesmas posições, não os temas, as mesmas posições sobre os temas, as mesmas opiniões, as mesmas perspectivas, uh, e fazem com que a ação pateta do Chega no Palácio de São Bento seja o escândalo do dia, o escândalo da semana, e para alguns o escândalo do século XXI, nunca se tinha visto nada assim, e ao mesmo tempo, por omissão, fazem com que a bandeira palestiniana no Castelo de São Jorge e a bandeira da Palestina e do Líbano na Câmara do Porto não tenham importância absolutamente nenhuma. Pelo contrário, até são gestos dignos e gestos necessários de solidariedade para com povos oprimidos por um regime maléfico, como é o regime israelita. E, e acho que por este tema ficamos por aqui, já vinha a segunda parte. Era como eu tinha prometido, esta é a segunda parte, vai ser mais breve, espero eu. Vai ser de certeza. Não se esqueçam, compras no site da Prozis, as promoções continuam no mês de dezembro, incluam o código em vigor no site da Prozis, e incluam também, podem adicionar o código, devem adicionar o código Lenga-Lenga, porque isso acresce nos benefícios. Um, o que acresce nos benefícios também é vocês subscreverem a porcaria do canal, pelo amor de Deus, subscrevam isto, não custa mesmo nada, é só ir ali, carregar no botãozinho, não, nada, 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 é mesmo, é a coisa mais simples do mundo, e noto que há muitos preguiçosos que ainda não a fizeram. Vejam lá isso. Um, para o segundo tema, lembro que, só falar muito brevemente, da entrevista que o motorista da Carris, que foi queimado vivo, incendiado vivo, no final no mês passado não, já foi final de outubro, já estamos em dezembro, não é? Ele deu uma entrevista televisiva em que falava do que descrevia em pormenor, não, relativo pormenor também, sinceramente, pormenores a mais nesta questão eu dispenso. Uh, Só de imaginar que o homem terá passado já é suficiente. Mas ele contou a história daquele episódio e do que se pode concluir dessa história é que ele foi alvo de um crime de ódio, daquilo que se chama um hate crime, um crime motivado por questões de orientação sexual, questões de etnia, da cor da pele, outra coisa qualquer. No caso, o gangue, os candidatos homicidas que o atacaram, ao Tiago, uh, fizeram com que, ou permitiram que condutores de outros autocarros nas imediações, foi isso que ele descreveu, pudessem sair dos respectivos autocarros, porque esses condutores eram negros. O Tiago não teve a mesma sorte, porque era branco. E como os atacantes eram negros, houve ali uma espécie de solidariedade racial qualquer, que os fez poupar, coitados, os desgraçados também dos motoristas dos outros autocarros, mas que, apesar de tudo, tiveram a sorte de não, tiveram uma sorte bastante menos madrasta que a do Tiago. O Tiago não pôde sair, não o deixaram sair do autocarro e atiraram-lhe coquetéis Molotov para cima. Foi isso que ele descreveu. E ele viu-se a arder e viu-se numa das piores situações em que um ser humano se pode ver. Uh, Depois acho que a ambulância ainda demorou a chegar, mas isso não vou fazer juízos de valor sobre, não sei, não vou comentar isso. Sei que o Tiago passou largos dias em coma, perdeu quase 20 quilos, ficou com marcas para toda a vida, marcas físicas, marcas psicológicas, com certeza, situação extrema. E vamos ver se não ficou com marcas materiais, no sentido que se ele pode continuar a sua vida profissional, se ele tem possibilidades de continuar a prover o seu sustento e presumo que ajudar o sustento da sua família também.
Uh, não se sabe isso, eu pelo menos não sei. Uh, sei que o que aconteceu foi uma selvageria difícil de superar e uma selvageria, pelos vistos, motivada por questões raciais. Ora bem, andamos sempre aqui, e até no caso do senhor Odair, acho que se chamava Odair, o cabo-verdiano, morto cabo-verdiano, às mãos da polícia, que disputou os distúrbios que depois levaram ao ataque ao Tiago, no meio dos quais houve o ataque ao Tiago. Ahm, Falou-se muito de crime de ódio, não é? Falou-se de crime de ódio porque, pelos vistos, para aquelas pessoas que se manifestaram, para as várias manifestações de protesto, para as vigílias, em prol do senhor Odair, ahm, o polícia que o matou escolheu por ser negro. Aquele polícia naquele dia saiu da esquadra disposto aparentemente a matar um negro, fosse ele qual fosse. Uh, Isso é o entendimento das associações antirracismo, é o entendimento do Bloco de Esquerda, é o entendimento de boa parte da esquerda em geral, não é? Que o polícia decidiu sair para a caça ao negro. Ora, esse entendimento não tem que ser aceito pelas pessoas normais, não é? Nada nos diz que isso tenha acontecido assim. Nada nos diz que o polícia não tenha disparado por qualquer um de inúmeros outros motivos. Ah, que me parecem bastante, qualquer deles me parece mais plausível do que o facto do polícia ser apenas um racista que resolveu matar um negro. Ora bem, se este polícia acho que já não estaria em atividade há muito tempo, se fosse este o objetivo que o move habitualmente. Suponho que ele não costuma andar a disparar sobre negros, aconteceu desta vez, não sei se de forma justificada, se foi em legítima defesa, se ele agiu dentro da lei e da lei que tutela também a atividade policial. Não sei isso, não sei e ninguém sabe, ninguém desta gente que andou a protestar sabe. O caso estará a ser investigado, com certeza. Acho que não há resultados ainda dessa investigação. Agora, nada, o desconhecimento, a ignorância dos pormenores, uh, o facto de haver uma investigação em curso, não impediu uma série de gente de falar em crime de ódio. Pois, no caso do Tiago, do motorista da Carris, o crime de ódio, acreditar nas palavras dele, e as palavras dele são fáceis de serem comprovadas ou desmentidas, portanto, como não vi nenhum desmentido, presumo que ele tenha dito a verdade, não era muito difícil apurar que o Tiago estava a mentir. Se, se isso não aconteceu até agora, duvido que venha a acontecer, partindo do princípio que o Tiago falou a verdade, e eu acredito que ele tenha falado a verdade, aquilo que aconteceu foi, aí sim, um crime de ódio absolutamente comprovado, absolutamente demonstrado, absolutamente claro, ahm, sem trocadilhos. Foi quem lhe fez aquilo por ele ser branco, porque pouparam motoristas de outra etnia ao mesmo sofrimento. Ah, e, no entanto, não aconteceu absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Houve ali até a doutora Mortágua, assim muito a contragosto, coitada, lá veio dizer que lamentava o que aconteceu, que não. Mas só isso, não veio furiosa para a rua falar em crime de ódio, não veio dizer que o Tiago, que foi, que foi uma vítima pela cor da sua pele. Isto deve ter a ver com há uma tese que corre por aí, não é? Corre por aí já há umas décadas, de que os brancos não podem ser alvo de racismo. Não sei porquê. Não sei se, vamos imaginar que um determinado país em que a maioria não é branca e a população resolve lixar brancos numa base diária. Isso não é racismo, pelos vistos, segundo certos estudiosos, aqueles estudiosos das teorias interseccionais e de estudos africanos, matéria na qual é doutorada a doutora Mortágua, aliás. Eh, não sei, aqueles estudos ligados que vieram desaguar no wokeismo, não é? Não vale a pena estar aqui com termos mais técnicos. Vieram desaguar no wokeismo e numa espécie de nova esquerda que se reinventou para poder continuar a existir.
à custa de outras, à custa de novos pretextos. Ou seja, aquela esquerda que tem sempre o racismo, o colonialismo e o imperialismo na boca, essa esquerda definiu, essa esquerda, sobretudo à escala académica, a partir das universidades, definiu que os brancos não sofrem racismo. Os brancos são apenas colonizadores, os brancos são exploradores, os brancos são opressores. E, portanto, por algum motivo não são discriminados. Acho que o estatuto de antigos colonizadores, que eventualmente os nossos bisavós possam ter tido, faz com que todos os seus descendentes, caucasianos em geral e tal, não possam ser discriminados, mesmo que hipoteticamente fossem chacinados à martelada, pela cor da sua pele, mas isso não é racismo. E se a esquerda académica decidiu assim, nós temos que acatar. Portanto, o Tiago, que foi vítima de um crime de ódio, de um crime racial, não foi. Afinal, não foi. Uh, porque os académicos provam que ele não foi. Uma coisa que nós temos a mania, às vezes, nós, os leigos, temos a mania de preferir a realidade aos ensinamentos que saem da academia. Isso não pode ser, não é? A realidade tem limites, não é? Tem aquilo que a realidade representa, aquilo que ela nos ensina, aquilo que podemos escolher da realidade é limitado. Já os ensinamentos, a sabedoria que bebemos dos escritos e das opiniões emitidas em geral pelos académicos de esquerda, essa não tem limites absolutamente nenhuns, sobretudo os do bom senso, e portanto o que eles dizem é absolutamente correto, mesmo que seja contrário aos factos, contrário à verdade, contrário à realidade, nada disso importa. A verdade, os factos, a realidade são pormenores, são obstáculos escusados no caminho do saber. E o saber é aquilo que os académicos de esquerda espalham e que é um saber que é colhido e absorvido pelas pessoas, por muita gente que se diz de esquerda e que é de facto de esquerda, e que toma esses ensinamentos como uma espécie de religião que convém, cujas regras convém cumprir e observar. Portanto, esta matéria de que um evidente crime de ódio, um evidente ataque racial a uma pessoa que por acaso é branca, não conta como crime de ódio nem como ataque racial. Se a coisa fosse ao contrário, vamos imaginar um bando de assassinos ou de energúmenos brancos que poupava motoristas brancos e que atacava e que pegava fogo a um infeliz de um motorista negro. Acho que não é preciso estarmos aqui a especular sobre as reações que haveria em volta disso. Ora bem, essas reações eram totalmente justificadas e são as mesmas reações que deveria haver a propósito do Tiago. Como não há reações a propósito do Tiago, as reações totalmente justificadas que pudessem ter havido ou que possam vir a haver a propósito de um crime de ódio comprovado, não estou a falar de um crime hipotético, estou a falar de um crime comprovado, um crime racial contra um cidadão negro, quem vai. Estas pessoas que se calarem em relação ao Tiago não têm legitimidade nenhuma para falar, para protestar, para apontar, denunciar o crime de ódio que se perpetre contra, espero que não, contra um cidadão negro, um cidadão asiático, um hindu, ou calhar. Um, no crime em si não há diferença absolutamente nenhuma, é evidente, independentemente da vítima, não há diferença absolutamente nenhuma. Uh, o que faz toda a diferença é a forma como as pessoas, sejam de que cor forem, são usadas por esta gente, são usadas pela esquerda para fazer política, são usadas a título apenas instrumental. Uh, Se a vítima corresponde a certos critérios, cumpre certos critérios, vamos fazer um caso disto. Se a vítima não cumpre certos critérios, isto é para esquecer e ocultar. Se os culpados cumprem certos critérios, vamos fazer um caso disto. Se os culpados não cumprem certos critérios, isto é para esquecer e ocultar. Isto é obviamente hipocrisia, mas é mais do que hipocrisia. Isto é um comportamento próprio de canalhas. Canalhas que
se fingem com doer, com sofrimento de determinada pessoa, se essa pessoa for de determinada orientação sexual ou determinada etnia, fingem, não se condoem com coisa nenhuma. E canalhas que desprezam completamente o sofrimento, nem sequer fingem, não é? Quando essa pessoa é de outra etnia ou é de outra orientação sexual. Um, o que eu quero dizer, e para terminar, é isto, no fundo, essa gente, para além de outras coisas que eu lhes possa, que lhe possa desejar a essa gente, mas essa gente não pode, não deveria, nunca, em caso nenhum, essa gente de esquerda, estou a falar de académicos, de políticos, de comentadores, essa gente que veicula esta, esta extrema hipocrisia não pode ser levada a sério em circunstância nenhuma. Esta gente não é para levar a sério. Não pode ser ouvida, quer dizer, e deve ser ouvida, liberdade de expressão para todos. Eu não sou como eles. Todos devem poder dizer o que lhes apetece. Agora, nenhuma pessoa decente leva a sério esta gente. E, infelizmente, ainda há pessoas decentes, quero acreditar que são decentes, que ainda ouvem esta gente de alguma maneira. Podem não partilhar exatamente as mesmas posições, mas ainda lhes dão a importância, dão a esta gente a importância que esta gente de todo não merece. Uh, esta gente, eu ia dizer que está mais no espaço público. Sim, num certo sentido moral, está mais no espaço público. Não estou a pretender subtraí-los ao espaço público, mas já disse, não sou como eles, não pretendo, não gosto de censura, não gosto de censurar absolutamente, eu não gosto da ideia de que possa haver censura sobre quem quer que seja. Uh, mas há que receber aquilo que eles dizem. Eu, pelo menos, é assim que faço. Há que receber aquilo que eles dizem nos bons dias, naqueles dias que a gente está mais inclinado a isso. Há que receber com gargalhadas aquilo que eles dizem, as dores que eles fingem ter por pessoas, por grupos, por etnias, por comunidades, como eles dizem, a quem eles, no fundo, não ligam a absolutamente nada, pelas quais eles nutrem o maior desprezo. O seu interesse por essas comunidades, por essas pessoas, por esses grupos, é apenas instrumental. Eles servem-se, essa gente serve-se de gente, de outra gente, para conquistar e manter cargos de poder e de influência. Só isso. E para levar também ao sentido evangélico, para levar as suas ideias, para levar a sua catequese a mais pessoas, poder contaminar outros com o vírus de que essa gente padece. Mas é só isso, não dá para levar a sério. Sério é o caso do Tiago, esperemos todos que ele recupere como tem vindo a recuperar. Uh, e espera-se que isso não aconteça com uma coisa destas. Claro que acontecem sempre desgraças, não é? Mas espera-se que uma desgraça destas não aconteça, pelo menos com frequência, seja um branco, seja um negro, seja um heterossexual, seja um homossexual, isso, as vítimas, quem é alvo de selvageria pura, não, quando existe um ato de selvageria pura, não há qualquer, não há atenuantes, não há nuances aqui. Um caso como este, por exemplo, há casos em que há nuances e atenuantes. Num caso destes, equivalente a este, não há atenuante ou nuance de espécie nenhuma. O Tiago é branco, o Tiago podia não ser branco. A questão é exatamente a mesma. Não podemos tratar questões idênticas de maneiras diferentes. Quem o faz está a ser um canalha. Vou estar à procura de outro adjetivo. E também não vou continuar a lenga-lenga de hoje, estender isto mais. Portanto, não se esqueçam. Obrigado ao Zé Talismã, obrigado à Prozis, código lenga-lenga na Prozis, mesmo que haja outro código já. Já. Outro código para inserir para conseguir descontos, insiram o código lenga-lenga e subscrevam o canal Lenga-lenga do costume. E nós vemos para a semana. Até para a semana.